Graça e paz, igreja, em nome de Jesus. Amém? Antes de começarmos, só um minutinho. Pastor Geber. Pastor Geber. Gustavo. Pastor Gustavo. Pastor Geber. Pastor Rubens. Só um pouquinho, pessoal. Pastor Rubens. Pastor. Leão de Deus. Pastor Francisco. Alessandro. Pessoal. Meu Deus. O que vocês sentiram quando meus colegas me ignoraram? Qual que é o sentimento que vem ao seu coração quando você observa alguém passando por momentos como esse? Ainda mais se nós pensarmos assim, dentro da igreja, os pastores, de repente os nossos líderes nos ignorando um chamado, ignorando algo que você desejava. Não sei o que veio no seu coração, ou se já passou por situações como essa, de talvez você chamar, de talvez você gritar pelo nome, de talvez você desejar trazer uma mensagem para aquela pessoa, ou quem sabe até mesmo fazer um convite, e a pessoa simplesmente ignora, ela fala para depois. Ou senão você entende que de fato a vida é corrida e está tudo certo, e de repente é assim mesmo que funciona. Às vezes as pessoas vão te ignorar. Ou, se você é desses que se estressam, que guarda algo no coração, que de repente quando você é ignorado, quando acontece uma situação parecida, você guarda aquilo lá e fala, na primeira oportunidade eu vou descontar isso aí. Fica só esperando a primeira oportunidade para poder revidar o ser ignorado de um chamado. Mas o que eu aprendo no reino de Deus? O que eu aprendo com a cultura do reino de Deus? É que é totalmente diferente a respeito de chamado. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com vocês essa noite. Falando sobre o chamado inusitado de Jesus. E queridos, Deus, Ele é suficiente. Deus, Ele não precisa nem de mim, nem de você, para realizar algo, para fazer coisas grandiosas, poderosas. A presença de Deus, quando manifesta, Ele não precisa de instrumentos, de pessoas ou de qualquer tipo de situação. Ele se basta. Ele é. E Deus, desde o início da sua criação, Ele cria o homem para ter um relacionamento com Ele. Ele cria um homem para permitir que esse homem glorifique Ele acima de todas as coisas. E Ele permite uma missão maravilhosa, que é de propagar a respeito do reino de Deus sobre a terra. Isso tem que trazer uma empolgação ao seu coração. Quando nós pensamos a respeito do chamado de Jesus, quando nós pensamos a respeito do chamado do Mestre, isso tem que trazer algo que move teu coração. E eu convido você, para a gente continuar nessa reflexão, a abrir a sua Bíblia no texto de Mateus 4, 18. Você também pode abrir seu aplicativo, se for somente para utilizar a Bíblia, Mateus 4, 18. Onde a palavra de Deus diz assim, eu vou fazer a leitura na versão NAA. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançaram as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse, venham comigo, e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Vamos orar mais uma vez, por favor, curve a sua fronte. Pai, nós te agradecemos pela sua palavra, te agradecemos ao Espírito Santo, porque o Senhor está nesse lugar,
E nós rogamos, fala aos nossos corações. Humildemente eu peço que o Senhor use a vida do seu servo aqui nesse lugar. E desde já te agradeço por essa oportunidade, Senhor. Oramos assim, totalmente dependentes do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Esse texto de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, um dos discípulos de Jesus, quando Jesus chama esses discípulos, algo que me chama muita atenção é a respeito da disposição deles de prontamente atender ao chamado do Mestre. Diferente dos colegas, que aqui a princípio foi uma brincadeira, porque eu tenho certeza que todos esses, de verdade, se eu precisar, se eu chamar, bem como várias outras pessoas aqui dessa comunidade, eles vão atender um chamado. Às vezes não por um momento que também a pessoa está frágil, às vezes a pessoa também está ruim, às vezes a pessoa pode estar num momento também vulnerável, precisando de algo. Mas eu sei que quando esses discípulos foram chamados pelo Mestre, eles prontamente se levantaram, largaram tudo que tinham e seguiam a voz, seguiam o chamado. E pensando assim então, nesse chamado inusitado de Jesus, eu quero compartilhar com a igreja 3 pontos nessa mensagem. O primeiro dele é o chamado inusitado de Jesus para seguir e viver algo novo. Diga para a pessoa que está aí ao seu lado, Jesus tem algo novo para a sua vida. Você também que nos acompanha pela internet, digite aí no chat, edifique as pessoas que estão nos acompanhando também, fale com as pessoas que estão aí na sua casa junto com você. Jesus tem algo novo para a sua vida. O segundo ponto dessa mensagem é o chamado inusitado de Jesus para ser habilitado. Diga para a pessoa que está do seu lado, Jesus quer habilitar você. Mas fale com convicção, fale com fé, fale sendo profético sobre a vida dela. E o terceiro ponto, o chamado inusitado de Jesus para transformar vidas. E esse aqui eu quero falar sobre a sua vida. Esse aqui eu quero dizer para você que Jesus quer te usar para transformar vidas em nome de Jesus. Vamos lá, o primeiro ponto, para seguir e viver algo novo. Jesus diz assim, venham comigo. Aos domingos, nós estamos tratando aqui na igreja a respeito do tema na contramão do mundo. E estamos sendo muito edificados, percebendo propostas que o mundo, propostas que Satanás, propostas que as trevas têm lançado sobre o povo de Deus, sobre as famílias, sobre os homens, sobre as mulheres, crianças, jovens, adolescentes, sobre todos, a fim de deturpar tudo aquilo que o chamado maravilhoso de Jesus para nós. E diante de tanto esse chamado, às vezes gera uma certa confusão, que começa a parecer que o chamado de Jesus para nós, ele é até um pouco desinteressante, ele é até abrir mão da sua melhor fase da sua vida, mas você tem que ser feliz, você só tem essa vida, então aproveita, desfruta. E às vezes as propostas do mundo, elas estão tentando entrar para dentro da igreja, entrar na mente do povo de Deus, e colocar como se existisse alguma possibilidade de atender qualquer chamado que não é a do Mestre, fosse melhor do que qualquer outra coisa. E o mundo vem com essa ilusão. Quando eu olho para Jesus, e Ele escolhendo os seus discípulos, eu percebo que de fato há algo novo. De fato é uma proposta que, cara, você larga tudo. Você abre mão de tudo que tem, de tudo que pode acontecer, com a possibilidade de atender o chamado do Mestre. Ele nunca vai obrigar ninguém a nada. Jesus nunca vai chegar arrebentando a porta do seu coração. Jesus nunca vai te chegar querer conquistar com força, querendo chegar destruindo aquilo que você sonha, aquilo que você quer, vai meter o pé, não vai. Jesus, Ele quando bate a porta, Ele quer usar do amor para poder entrar dentro do seu coração. Jesus, Ele entra com uma sutil graça, com a doçura, com algo que você nunca jamais imaginou, é a forma que Jesus tenta entrar no seu coração. E para aqueles que tenham desejado, deixar um legado, e está permitindo seguir por Ele, Jesus tem algo desse especial. Eu me lembro que quando eu comecei a frequentar essa igreja, IPI Dourados, e era no antigo Espaço Esperança, em 2006, estava desesperado por Jesus. Eu estava desesperado por Jesus, terminando o meu ensino médio, com grandes problemas, com alcoolismo, uma angústia profunda, uma falta de propósito, e buscava me preencher com as coisas que o mundo podia oferecer. Era só aquele caminho que eu sabia.
Era só aquela proposta que era chegada até mim. E aí então, eu comecei a mexer das coisas que o mundo podia oferecer. Relacionamentos, drogas, bebidas, mais bebidas, alguns rolezinhos aí para poder esquecer um pouco os problemas, pelo menos aos finais de semana. Distração. E aqueles sentimentos ruins, aquelas coisas que massacravam o meu coração, o medo da morte, o medo do futuro, eles não paravam de me querer dominar, eles não paravam de querer me direcionar, eles não paravam de querer escravizar a minha vida. Então eu vim para a igreja e quando tinha apelo, quando tinha situações de receber algo de Deus, eu estava lá prontamente. Eu entendi, uma chave virou, eu falei, cara, tudo eu já experimentei, eu preciso tentar uma vez com esse Jesus. E aí uma vez, algo bem diferente que aconteceu, um dia no Dia das Mulheres, alguns aqui eu contei esse testemunho no culto das mulheres, e um dia no culto das mulheres, lá no Antigo Espaço, um pastor pregando e falando a respeito de aceitar Jesus, a respeito de ter um comprometimento com Ele, eu falei, está falando para mim, é comigo que está falando, eu quero de novo. E eu já tinha várias vezes ido à frente, porque eu não compreendia que como eu pecava de novo, então eu achava que eu precisava aceitar Jesus de novo. E eu falava, como que um Deus que é tão perfeito, tão santo, tão maravilhoso, pode querer algo de mim, pode me aceitar, então eu vou de novo. Então eu ia. E aí esse pastor fez um apelo, e era Dia das Mulheres, ele falou, irmã, você que entendeu algo de Deus, vem aqui na frente. E eu não escutei essa parte, fui lá com o meu moletom, com o meu bonezão, e fui lá para frente. Só queria receber de Jesus, é de Jesus eu estou dentro. E aí acabou essa oração, ele falou, agora irmãos, irmãs, abraça a irmã que está aí do seu lado. E eu falei, deve estar falando errado, né? Mas tá bom. Aí quando eu abri o olho, assim, as mulheres vinham para falava assim, voltava, né? Aí a mulher vinha, aí eu falei, vai, de repente essa igreja que não gosta de abraçar japonês, né? Não sei o que acontece. Eu fui perceber que eu estava equivocado quando eu voltei para o meu lugar. Pastor Aurélio estava lá no lugar dele, me esperando, eu voltei, quando eu voltei, ele estava rolando da risada na minha cara. Ele falou, o que você foi fazer lá na frente? Eu falei, cara, é Jesus, eu quero. Ele falou, mas era apelo para mulher. Eu falei, não é possível, quando eu voltei, só mulher voltando para as cadeiras, assim. Eu falei, por quê? Eu falei, cara, se é de Jesus, eu estou dentro, cara. Se é coisa de Deus, eu estou indo, estou disponível. Texto de Mateus 8:1 fala assim, ó, descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Outro texto de Lucas 9:11 fala assim, sabendo a multidão, que a multidão o seguia, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. Existe a possibilidade de você ser um desses da multidão, queridos. De você estar no meio, recebendo às vezes até cura, recebendo até resposta de oração, recebendo até milagres na sua vida. Acontecia isso com a multidão. Mas eu entendi e falei, eu não quero viver como a multidão. Eu quero ser desses discípulos que estão pertinho do Mestre, que estão sendo corrigidos na palavra, que estão sendo exortados e não vivendo de qualquer forma. Quando você compreende que seu chamado é para ser discípulo e não multidão que fica contemplando um milagre, até fala de Jesus, até vai no culto, até participa de algumas coisas, dá uma ofertinha, ajuda em alguma coisinha, mas eu falei, eu entendi que não. Jesus tem algo especial para os discípulos, e eu quero viver esse algo dos discípulos. Além de seguirmos e viver algo novo, Jesus também nos chama para ser habilitado por Ele. O texto fala assim, no qual nós lemos no início, e eu os farei. Pode ser que uma das suas preocupações, ao desejar e aceitar o convite do Mestre para segui-lo, seja de como que você vai fazer isso? Por onde eu começo? Mas olha o tanto de gente que tem aqui, será que Ele quer usar mesmo a mim? Será que Deus quer capacitar mesmo a mim? Uma das coisas que eu tanto aprendo é que falar, querido, você precisa confiar e descansar nesse Deus. A capacitação vem do alto. A obra é de Deus na sua vida. O texto de Filipenses 1:6, ele fala bem assim, ó, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. A palavra me garante. Ele vai completar a obra que começou na minha vida. Entregar na luta, entregar na cruz as nossas lutas, as nossas angústias, o nosso pecado, é parar de lutar com a própria força.
E talvez muitos desistem de ser discípulos e entram no meio da multidão, porque eles estão tentando com a própria força. Ele está tentando não pecar mais, ele está tentando fazer algo relevante, ele está tentando ser um marido melhor. E sem Jesus não dá. Sem Jesus, você já viveu quantos anos? Você tem percebido, não tem condições. O texto de João 14, 26 diz: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo que eu disse. É dependência do Espírito Santo, meu irmão. Isso aqui traz uma alegria ao coração, porque você sabe que tem pastor para ajudar, tem líder de célula para ajudar, tem líder em treinamento para auxiliar, tem amigo que está na caminhada junto com a gente, mas além de todas essas pessoas maravilhosas que Deus coloca no nosso caminho, tem um conselheiro, cara. Tem um conselheiro que está sempre disponível, tem um conselheiro que está sempre online, tem um conselheiro que nunca está cansado, é o Espírito Santo. 2 Coríntios 3, 5 e 6, ele fala assim, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata e o Espírito vivifica. Que você saia daqui essa noite em nome de Jesus vivificado pelo Espírito Santo. Que não seja a letra penetrando no seu coração, que não seja mais algo simples do homem, mas que seja o Espírito que vivifica você, que seja o Espírito Santo que traz um renovo, que faz a conversão, que é de fato aquela conversão que é uma rota antes, e quando há uma conversão é uma rota para outro lugar depois. Em João 15,16 fala, vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem frutos, frutos que permaneçam, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Às vezes você não está recebendo coisas, querido, porque você está pedindo. Pode ser que tenha situações que, se você receber o que você está pedindo, você vai se afastar de Deus, você vai se afastar da casa do Senhor, você vai se afastar da dependência do Todo-Poderoso. Por isso que às vezes as coisas não acontecem. Compreender que nós somos escolhidos e capacitados pelo Senhor começa a trazer um senso de responsabilidade, de maturidade, de querer não gastar mais o tempo, o recurso, o dom ou o talento em qualquer lugar para qualquer coisa. Esses dias, em um nosso trabalho evangelístico nas universidades, um jovem tem se destacado demais. Ele é vergonhoso ainda um pouco, mas esses dias chegou e falou, pastor, tem muito jovem lá. Eu estou com vergonha, mas eu vou lá. Ele simplesmente chegou e começou a abordar pessoas. E ali eu conseguia compreender de que, cara, o Senhor não precisa das pessoas mais capacitadas. O Senhor precisa das pessoas disponíveis. Esse negócio de que você precisa estar 100% pronto, você precisa estar 100% apto, isso aí é coisa da sua cabeça. Pode ser que não é nem o inimigo, é você que está elevando um padrão para poder tomar um posicionamento mais sério com Deus. Jeremias 1, 4, 8 fala, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, e antes de formá-lo no ventre eu os escolhi, antes de nascer eu os separei, e o designei profeta às nações. Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem, a todo a quem eu enviar você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Para de tentar com a tua própria força. Chegou uma hora que tem que parar de tentar, entender que Jesus já conquistou naquela cruz tudo que a gente precisa. Que Jesus já conquistou naquela cruz todo o poder que você necessita. Que Jesus já capacitou naquela cruz, já fez o que você precisa fazer para poder anunciar, para poder fluir em poder, para poder ter algo novo para as pessoas. João 14, 12. Fala assim, digo a verdade, aquele que crê em mim fará ainda obras maiores do que tenho realizado. Toma posse disso. Você é o representante de Jesus. Ontem na live do pastor Gustavo, que hoje inclusive tem de novo no Instagram dele às 10 horas da noite, ele falou algo muito sério, chamou muito minha atenção. Ele falou, como que Jesus vai para as universidades?
Como que Jesus vai chegar até seu trabalho? Como que Jesus vai convidar mais pessoas para essa igreja? É através da sua vida, meu irmão. É através do seu testemunho, é através da sua disposição. E por fim, além de Jesus ter esse chamado inusitado, para segui-lo e viver algo novo, para sermos capacitados por Ele, Jesus nos chama para transformar vidas. O texto ele fala assim: eu vos farei pescadores de homens, pescadores de gente. E Jesus não chama nós para sermos apenas discípulos e ponto final. Não é apenas venha, seja meu discípulo e chegou. Mas Jesus nos chama para fazer mais discípulos. Ele nos deixa essa ordem. Imagina você, que fantástico, que era acusado de traidor, de sem caráter, de sem futuro, de mentiroso, de impostor, de hipócrita. Você ser encontrado por esse Jesus, você ser capacitado por Ele agora a ser chamado de sacerdote do seu lar, ser chamado de evangelista, ser chamado desses que atraem a presença de Deus e que muda os lugares onde você vai, o vocabulário como você fala. Imagina que lindo, você trazendo pessoas para esse lugar, que ainda temos vários lugares aqui. Nesse lado daqui, está vaziozão, pode trazer, traga mais um, invista em uma vida. Vocês vão ver quando você ganha uma vida, você vira uma chave, você fala, eu nasci para isso. Dá até vontade de largar tudo. Eu fiz isso um dia. Larguei tudo, tinha metalúrgica, 10 anos de empresa. Quando eu entendi que virou uma chave para mim, Deus me chamou para esse ministério. E talvez Deus aqui hoje está te chamando, seja para um PCA membros, para assumir um comprometimento, para vir somar nessa igreja. Não para vir sugar, mas para vir somar, para vir crescer, para vir servir. Talvez Deus te chama para ser um líder de célula, para abrir sua casa, para receber pessoas. Existem pessoas que não serão alcançadas por mim, nem por qualquer um dos outros pastores, mas pessoas que serão alcançadas por você. Talvez você seja um pastor, ou quem sabe também um missionário, nos trabalhos sociais que temos nessa igreja, na aldeia com o pastor Eli, no futebol com as crianças com o Gilban, ou quem sabe nos jovens universitários com o pastor Francisco nos hospitais, ou em algum desses países na qual Bandeiras tem representante missionário nosso. Imagina, Jesus te chamando para algo sensacional. Não coloque limite àquilo que Deus quer fazer. O texto de João 4,14 fala, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. Queridos, o mundo está sedento por essa água. Existem pessoas que estão sedentas para tomar dessa água que a gente tem experimentado aqui nesse lugar. Existem familiares seus que estão desesperados. Você está com vergonha do quê? O que você vai perder se falar? Seja um desses que leva dessa água viva. Seja um desses que sacia a sede desse mundo. Em Atos 3,19 fala, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os pecados sejam apagados, e venham assim o tempo de refrigério na presença do Senhor. Que durante o refrão dessa canção, você possa meditar no Senhor, você possa orar e buscar e ouvir a voz de Deus, e sair daqui instigado pelo Espírito Santo. Fale com o Senhor, fale com Jesus, fale de verdade o que você quer dar de resposta para Ele nessa noite. Logo após eu quero orar pela sua vida. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer.
quer viver esse algo novo de Deus, você que compreendeu que esse Jesus está nesse lugar e Ele te chama, Ele te capacita, e Ele quer você para ir transformar vidas como um instrumento poderoso nas mãos dEle. Coloca a mão no seu coração, deixa eu orar pela sua vida. Senhor, em nome de Jesus, nós ouvimos aqui da sua palavra, e queremos, ó Deus, dizer sim ao seu chamado. Existem pessoas que nessa noite, ó Deus, querem ser capacitadas por Ti, estão cansadas de tentar com a sua própria força, e eu quero rogar, Santo Espírito, faz algo novo, em nome de Jesus, Senhor, que as pessoas possam transbordar do poder que há no nome de Jesus, da simpatia, da alegria, entender, ó Deus, que aqui é um lugar para trazer mais pessoas, para a salvação, para a restauração, para a transformação de vidas, Pai, que o Seu poder possa fluir sobre a Sua amada igreja, que o Seu poder possa fluir, Senhor, sobre cada um desses, que tem se colocado à disposição, e tem reconhecido a necessidade da capacitação, da visitação, do poder do Senhor, fluindo através de nós. É o que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Proporciona dessas experiências, de ousadia por curas, de ousadia, Senhor, para repreender pensamentos suicidas, pensamentos que não provêm do Senhor, que as pessoas possam usufruir desse poder, posicionadas e capacitadas pelo Senhor. É o que nós oramos, e desde já, Senhor, nós te agradecemos pelos testemunhos que virão. Toda honra e glória seja dada ao Senhor, em nome de Jesus, amém.